Oi pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou explicar a importância de mensurar o resultado. O que significa mensurar o resultado? Eu defino então uma questão a ser trabalhada, eu me conecto com a emoção daquela questão, né? Eu trago aquela questão à mente e eu vou mensurar de 0 a 10 qual a carga emocional que eu estou sentindo em relação a esse trauma, a essa situação, a essa dor ou a esse bloqueio. Então, esse é o primeiro passo do EFT, eu definir a questão e eu mensurar. Então, vamos supor que eu esteja com uma dor emocional que me cause uma dor com grau 8, sendo que o 0 é o mais baixo e o 10 o grau mais alto de dor, de desconforto. Então, vamos supor que 8, eu defini que é 8 essa carga energética. Eu vou fazer as rodadas do EFT e no final, quando eu terminar a primeira rodada, eu vou mensurar novamente como está aquela dor em relação a quando eu comecei. Então, quando eu comecei, estava com 8. Essa dor diminuiu? Essa dor aumentou? Em alguns casos, a dor pode aumentar, porque ela está vindo à tona. Em alguns casos, ela já começa a diminuir na primeira rodada. E é assim mesmo, não tem nenhum problema. Ah, mas eu fiz, aumentou, não vou fazer mais. Não é assim. Não tem problema, aumentou, eu vou fazendo as rodadas, eu vou repetindo as rodadas até aquela carga emocional diminuir, até aquela carga emocional ficar menos desconfortável. Então não tem problema se num primeiro momento isso aumentar ou isso provocar maiores reações, não tem nenhum problema, certo? Então eu mensuro antes de começar a rodada e mensuro no final da rodada. Se baixou, por exemplo, para 6, eu posso fazer uma nova rodada com a intenção de baixar mais ainda. Qual que é o meu objetivo? O objetivo do EFT, o objetivo final do EFT é fazer com que a carga emocional associada àquele trauma, àquele problema, seja completamente dissolvida. O que isso significa? Não significa que eu não vou lembrar do que aconteceu, eu vou apagar da minha memória. Então, eu sofri um rompimento amoroso que foi muito doloroso para mim, eu não quero nunca mais lembrar disso. O EFT não vai fazer isso por você. O objetivo do EFT não é que você não lembre das situações que você passou na vida que foram traumáticas ou tristes, mas que perca a carga emocional. Então, você vai lembrar da situação, mas aquilo não vai mais trazer dor, aquilo não vai mais trazer desconforto. Pode ser que em 2 ou 3 rodadas você resolva essa questão, pode ser que você leve alguns dias resolvendo essa questão e tá tudo bem. Cada um tem o seu ritmo e é preciso respeitar esse ritmo. Eu lembro que quando eu comecei a praticar o EFT assim diariamente, foi muito importante para desbloquear vários aspectos da minha vida. Então, quando eu comecei a utilizar comigo o EFT, já utilizei com várias pessoas assim e as pessoas gostaram muito sempre, mas eu vou contar a minha experiência particular. Quando eu comecei a utilizar o EFT, teve questões como, por exemplo, baixa autoestima, que eu fiquei trabalhando uma semana na questão. Todos os dias eu pegava, falava as frases, fazia as rodadas, anotava, vai ter uma planilha para vocês fazerem um acompanhamento, se considerarem que é o melhor, e isso é muito útil, especialmente em relação a outra pessoa, né? Então, anotava, no dia seguinte pegava, fazia de novo, anotava. Então, no começo, às vezes eu chorava muito, ficava muito triste, mas no decorrer do processo, no decorrer dos dias, aquilo ia aliviando, aliviando, e quando chegava numa carga 0, 1, eu não fazia mais e passava para o próximo assunto. Então a mensuração é importante por isso, porque eu preciso ter um comparativo de como eu estou começando e de como eu estou concluindo a sessão. Quem utilizar a técnica como terapia complementar com um cliente, tem ainda maior essa necessidade da mensuração para mostrar então para o cliente que aquilo está dando resultado, né? Se a pessoa chega e ela está com uma dor que ela mensura em 7, 8 e quando sai ela mensura em 3, isso significa que você mostrou um resultado praticamente imediato para essa pessoa. E neste caso, quando se trabalha com alguém, é importante
é que se deixe registrado então isso, né, na ficha do cliente para que faça um acompanhamento, né? Trabalhou tal assunto, se precisa retomar ou se não precisa mais retomar porque a carga já foi aliviada, ou caso mais adiante venha à tona novamente, trabalha mais um pouquinho. Geralmente, quando o assunto é muito bem trabalhado e quando ele perde mesmo essa carga energética, não há necessidade de trabalhar novamente posteriormente, porque aí o que aconteceu? Aquela carga energética associada ao trauma, ao sentimento, foi libertada. Então a tendência é que não voltem a acontecer as mesmas situações de novo, como foi explicado no vídeo anterior. Porque você resolveu a questão, digamos assim. Diferente se você começar a agir em direção a criar novas situações dessa forma, de uma forma consciente. Mas a nível inconsciente a tendência é que isso não volte a acontecer, ou pelo menos não com a mesma carga emocional. Então esse é o objetivo da mensuração, ter nas mãos um mapa registrado dos resultados de forma a poder visualizar que realmente está fazendo efeito. Certo? Eu volto então com a próxima aula. Até mais!